Salve, galera! Esse é o podcast Maconhômetro Imprensa, de volta, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com jornalistas brasileiros especializados nas pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Como vocês estão ouvindo, temos uma novidade, que é a minha chegada nesse projeto, substituindo o nosso querido Tom, que é comunicador, ator, dublador e grande colaborador aqui no Cannabis Monitor em vários projetos. Bom, eu sou a Ingrid Rodrigues, para quem não me conhece, eu sou a mãe do Bernardo, ativista, poeta, MC, jornalista e comunicadora social. Sou criadora do comunicanabis.clube, acolhedora, terapeuta canábica e comunicação da Associação Flor da Vida há 2 anos, sou conselheira do Instituto Terapeutas Canábicos, integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte, a Articulação Nacional de Marchas, colaboradora do Cannabis Monitor no podcast Maconhômetro, e estarei agora comandando esse programa nessa temporada em que vamos ter uma conversa muito boa com jornalistas que estão nessa frente, de comunicar aos brasileiros sobre o que acontece no universo da maconha no Brasil e no mundo. A ideia é saber como eles pautam, produzem e apuram notícias e reportagens sobre esse tema, que é tão complexo e tão repleto de disputas de interesses e narrativas conflitantes. Chamamos para esse espaço profissionais de diversos veículos, tanto os tradicionais quanto os especializados e também jornalistas independentes. E o que a gente quer com isso? A gente quer contribuir para o mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. Quem são essas pessoas que escrevem, reportam, apuram e analisam as notícias que consumimos sobre esse tema? Queremos saber o que eles pensam, qual a leitura que estão fazendo desse momento na maconha no Brasil, as suas expectativas para o futuro e os desafios dessa profissão, que vamos combinar, não são poucos, né? Vamos falar sobre suas trajetórias nesse corre do jornalismo canábico, suas referências nessa área, como foram parar nesse universo verde, enfim, vamos nessa? Hoje eu tenho o prazer de receber para uma prosa muito boa a jornalista Manuela Borges. Manuela é jornalista especializada em política nacional, é pós-graduada em assessoria em comunicação pública e em cannabis medicinal. Além disso, é também mestre em ciência da informação e atualmente é correspondente do portal Cannabis e Saúde em Brasília, além de comandar o seu próprio projeto de comunicação sobre cannabis, o InformaCan. Mas vamos deixar que ela fale um pouquinho dela mesma para a gente. Oi, Manu, seja muito bem-vinda ao Maconhômetro Imprensa. É um prazer te receber para essa troca. Se apresenta aí para a gente com as suas próprias palavras. Fala, Ingrid, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Então, a Informacan nasceu em outubro do ano passado. Eu, como paciente da cannabis, para insônia, ansiedade, quando descobri as gotinhas maravilhosas, falei, olha, as pessoas precisam saber. E eu, como jornalista, como comunicadora, me senti no dever de levar adiante as informações que eu estava tendo acesso, as pesquisas científicas, e foi assim que surgiu a Informacan, com a ideia de levar informação e, inclusive, também levar a educação canábica para dentro do Congresso Nacional. Eu sou jornalista há 20 anos, sempre cobri ali as pautas, o dia a dia do Congresso, da política, das votações, e como sempre tive livre acesso ao Congresso por ser credenciada, comecei a levar essa pauta para os deputados e senadores, né? Perguntando como que eles se posicionavam, de que forma eles votavam, se eles eram a favor da legalização da maconha, né, da cannabis para fins médicos, se eles sabiam que era cânhamo industrial. Então, foi mais ou menos assim meu início aqui nesse mundo canábico. Legal demais, Manu. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu vi alguns trabalhos seus. Você é uma inspiração, uma jornalista muito corajosa e é muito bom ter você aqui com a gente. Mas vamos esmiuçar um pouco de como que você começou, o que te atraiu para o jornalismo e depois falar assim, não, eu vou trabalhar com jornalismo com essa especificidade. Traz um pouco para a gente da sua história, da sua trajetória. Eu sempre fui muito comunicativa, né? Falo demais. Enfim, eu acho que eu nasci realmente para comunicar. E aí eu me formei, foi em 2003, aqui em Brasília, pelo UniCeub, e antes eu comecei a fazer um estágio na TV Nacional, que hoje é a Rádio Brás, né? E a Rádio Brás, não, a extinta Rádio Brás, que hoje é a EBC.
Então, naquela época, eles pegavam jornalista nu e cru e jogavam no vídeo. Então, eu, estagiário, eu lembro, com uns 20 e poucos anos, no Congresso Nacional, recebendo um calhamaço da reforma tributária, tendo que fechar matéria, VT, e eu, meu Deus, me ajuda, na época não tinha nem internet direito, e era no rádio, falando com a editora, pelo amor de Deus, não sei nem por onde começar esse VT, então, assim, ser jogada aos lobos, assim, logo no começo, também faz a gente crescer, aprender rápido. Então, eu cobri várias posses presidenciais, várias votações importantes no Supremo Tribunal Federal, e sempre vivi muito essa política de Brasília, né, de ser uma cidade administrativa. Muito legal. E trazendo um pouco, inclusive, dessa resposta que você trouxe, eu queria perguntar para você também quais que são os maiores desafios para fazer jornalismo sobre esse tema no Brasil hoje. Você vê diferença no jornalismo convencional e no jornalismo que é específico para cannabis e outras substâncias? Vejo porque a gente percebe nitidamente a dificuldade de acesso a algumas fontes oficiais, né? Por exemplo, Ministério da Saúde. Eu já tentei cavar entrevista lá, eles simplesmente nem respondem. Conselho Federal de Medicina também se omite. Tem 8 meses que eu tento uma entrevista lá, e olha que eu já cobri muita matéria no Conselho Federal de Medicina sobre as pesquisas, quando eu trabalhava em veículos tradicionais, abertos. Então, eu conheço os assessores de imprensa lá, tenho contato direto. E depois que eu migrei para o ramo da cannabis, ninguém mais quer me receber e nem responder às minhas demandas jornalísticas, né? Então, por exemplo, o Ministério da Justiça também, estou tentando cavar uma pauta na Secretaria Nacional de Política de Drogas. Não tenho resposta e então a gente vê essa dificuldade. Dentro do Congresso, como a gente tem um acesso direto aos parlamentares, acaba que a gente coloca eles na parede. Então a gente encontra com eles ali no Salão Verde, no Salão Azul. Ah, deputado, senador, dá uma entrevista. Às vezes eles nem sabem que é sobre a cannabis. Na hora da pergunta é que eles vão descobrir, sabe? Então é muito interessante. Outro dia mesmo eu entrevistei o deputado Osmar Terra, ele não sabia que era cannabis. E eu, não, deputado, vem aqui, eu só sabia que ele era contra, mas eu queria colocar ele na parede, queria tentar levar alguma informação, tentar quebrar um pouco, né, essa barreira, mas realmente ele não se mostrou aberto. Enfim, a maioria se mostra, viu? É muito interessante que as pessoas também têm um preconceito. Ah, a bancada evangélica é contra, a bancada do agronegócio, às vezes é falta de informação. Quando você chega lá com um vestido de cânhamo, que você mostra o carregador feito com a fibra da cannabis, fala, deputado, isso aqui já é realidade, isso aqui já está no mercado brasileiro, isso é um produto 100% nacional, aí eles ficam embasbacados. Fala, pô, realmente, é geração de emprego, é geração de renda. Então a gente vai cavando aos pouquinhos, levando essa informação, educação canábica, né? Eu brinco até que eu já consegui converter alguns deles, sabe? Tem até um clássico, um bolsonarista, o Bibo Nunes, que ele já falou, não, você me convenceu, eu voto a favor agora, eu não sou a favor da legalização da maconha, mas para fins medicinais e para o cânhamo industrial, eu voto a favor, você já me convenceu, é muito interessante. É assim que começa, né? Quebrando os paradigmas, levando informação. É muito importante o seu trabalho e de uma responsabilidade imensa, porque realmente é difícil chegar lá, né? Eu queria que você trouxesse para a gente um exemplo de uma entrevista que você ficou assim bem surpresa, que você ficou assim, agora eu fiz de fato um bom trabalho aqui, e uma que você ficou super frustrada, que não foi legal e que te trouxe mais estresse assim, e que você ficou assim, talvez até um pouco limitada, né, na entrevista. Mas também esses dois lados, que como você mesma disse, você acha que a maioria tem uma abertura para esse tipo de informação, mas no dia a dia lá do parlamento, certamente você é uma novidade. O que você traz é muito diferente do que eles têm conhecimento, porque a maioria não tem um conhecimento profundo sobre isso. Se não tem um conhecimento sobre o uso medicinal da cannabis, nem sobre o cânhamo, que dirá sobre a liberdade do usuário em fazer o uso da maconha, né?
Então, eu queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos das entrevistas que você fez, assim, que você achou interessante. São vários os deputados que eu consigo, de certa forma, influenciar. Tiveram 2 da bancada evangélica que eles se convenceram e falaram: não, a fins medicinais a gente vota a favor, muito interessante. Não conhecia o papel feito de cânhamo, não conhecia a fibra de cânhamo. Então é muito legal. Não tem uma entrevista emblemática. Teve uma situação emblemática, que foi no ano passado, por exemplo, que a gente, no dia 24 de novembro, né, o dia da cannabis medicinal, a gente queria fazer um ato lá no Salão Verde, convocamos vários ativistas, e aí quando eles souberam que a gente iria, né, abrir uma faixa, fazer um corpo a corpo com os parlamentares, bloquearam a entrada de todo mundo, entendeu? Então, assim, isso foi um fato emblemático. A entrevista com o deputado Osmar Terra, que até é muito comentada, né, volta e meia, viraliza até, a gente já sabe que ele é assim, mas eu achei que eu pudesse influenciar, mudar de alguma forma a visão, mostrando os produtos, né? Porque uma coisa é você falar de algo abstrato, cânhamo, outra coisa é você chegar com um produto já industrializado, né? Com a calcinha absorvente de cânhamo, né? Com um produto de beleza que tem CBD e não é psicoativo, porque infelizmente eles acham que, né, a maconha ela deixa louco, ensandecido, mexe com a cabeça, queima neurônio. Esse é o pensamento hoje dos parlamentares. Então, assim, é muito difícil ver quem defende a legalização da maconha no Congresso, abertamente. São pouquíssimos. Agora, fins medicinais, a maioria é a favor. Quando fala, deputado, mas se for só para fim medicinal, não. Aí eu voto, já teria meu voto, é muito interessante. Agora, se falar em legalização da maconha, eles arrepiam, e até quem é a favor não gosta de falar porque acha que pode se queimar com a base eleitoral. Ainda mais em ano de eleições, né? O que acaba sendo uma grande hipocrisia, né? Porque a verdade é que nós temos substâncias que são legais no Brasil que causam um prejuízo 1 milhão de vezes muito maior do que a maconha, né? Que na verdade é uma das substâncias menos nocivas que a gente tem conhecimento, menos tóxicas, né? E aí eu queria também chegar no ponto com você, eu queria que a gente tocasse um pouco sobre o que você acha desse trabalho jornalístico de cannabis que está sendo feito no Brasil pela grande imprensa. Como que é que a cannabis é retratada por revistas tradicionais, Veja, Folha de São Paulo, o Globo, Época, Estadão? O que você acha? Você acompanha? Como que você analisa o trabalho dessa grande mídia com relação à cannabis? Pois é, Ingrid, é um trabalho que está crescendo muito. Hoje mesmo, aqui na Globo local de Brasília, teve uma reportagem sobre a cannabis para fins médicos, 8 minutos de matéria no jornal local da manhã. Então, eles entrevistaram 2 pacientes, médico, presidente de associação, o presidente da comissão da cannabis da OAB. Então, foi uma matéria bem completa. A gente vê que tem ganhado destaque, assim como o Poder 360, Folha de São Paulo, a Veja, né, o Estadão. Então, é muito legal que esses grandes veículos também estejam dando visibilidade, tratando o assunto de forma séria, sem preconceito. Eu fico bem animada com essas iniciativas nesse sentido, apesar de que é aquilo, né? Essas informações chegam ainda para a classe alta, né? A gente vê que, por exemplo, eu estou com um projeto agora no Cannabis Saúde, que é cannabis nas ruas, para a gente ouvir a população, ouvir as perguntas da população. A gente conversa com a população, muita gente não sabe o que é cannabis, né? Então, aí você fala maconha, e abre um olho desse tamanho já. Eu falo, mas você sabia que a maconha tem propriedades medicinais e ela tem sido usada em mais de 30 diferentes patologias? Então, assim, essas informações da grande mídia, não, no jornal local popularizou, mas às vezes quando é no veículo impresso, atinge a elite, que já tem informação, que já tem acesso ao canabidiol. Inclusive, a matéria de hoje do DFTV era falando
que o DF é o maior importador, tem o maior número de pacientes que importam o canabidiol per capita do Brasil. E essa concentração está nos estados mais ricos, né? Então a gente sabe que a informação ainda tem que chegar na base, tem que chegar para todas as classes, né? Para diminuir esse preconceito que ainda está em torno de 100 anos de criminalização da planta, né? Certo, e qualificar também, né, a forma como leva isso para a população, porque muitas vezes colocar apenas o uso medicinal da cannabis ou o cânhamo, sem considerar a guerra contra as pessoas que está acontecendo devido a essa regulamentação tão ignorante, tão racista, faz com que as pessoas acabem setorizando, como você mesmo percebe nas suas entrevistas, a aceitação sobre isso, uma vez que a regulamentação ela deveria ser ampla, ela deveria trazer um reparo social sobre essas populações mais vulneráveis que são tão prejudicadas com isso, né? Então, setorizar também e ser seletivo sobre a maconha que deve ser regulamentada é uma coisa que a gente deveria evoluir, mas isso é com o tempo, é como você mesmo disse, se eles não têm nem noção de que existe o cânhamo, que dirá abrir a mente para esse tipo de parâmetro, né? O jornal o Globo soltou um editorial essa semana também, se posicionando a favor da descriminalização pelo STF, né, pelo avanço da pauta no tribunal, o que é um grande avanço, né, que é o RE 635659, que é justamente esse recurso extraordinário que já facilitaria bastante para a gente, né, que já está há 10 anos no STF, que precisa ser pautado, que é essa descriminalização do usuário. A gente já tem 3 votos favoráveis a isso, votos inclusive que também trazem essa modulação possível, e que é um debate extremamente importante. A gente sabe que é difícil de trazer para a pauta agora, devido, né, Bolsonaro e ano de eleição, mas você acha que dá para ter uma perspectiva para uma regulamentação mais justa e menos elitista para o futuro? Ingrid, então, como você bem mencionou, eu acho que o Supremo é que teria que vir pelo Supremo essa descriminalização, né, para derrubar o artigo 28 da Lei de Drogas, que criminaliza a conduta do usuário, teria que vir pelo Supremo, porque já tem dos 11 ministros, 3 já votaram, né, o processo já está lá, é inconstitucional esse artigo 28 da Lei de Drogas, porque ele fere o direito à intimidade, à privacidade. Então, é muito mais fácil você convencer ali 11, ou então a maioria dos 11, do que 513 mais 81, né? Que tem uma série de lobbies por trás também da criminalização da cannabis, que também é uma política racista, né? Que prende negros, jovens, a gente sabe disso, desse peso social. Eu acho que a gente, como sociedade, tinha que botar uma pressão, né, no Supremo Tribunal Federal, porque se o Congresso já tem tantas pautas também, porque às vezes a gente conversa com os deputados e senadores e tem milhões de pautas entrando e tramitando e que, na opinião deles, é mais importante, entendeu? E o Supremo também tem vários julgamentos importantes, mas já não deu start nesse julgamento. Por que finaliza? Porque tem tantos anos que está parado, a pauta já foi liberada, né? Pelo ministro Alexandre de Moraes, que substituiu o Zavascki. Então, por que o Fachin não pauta? Então, o Fachin não. O ministro Fux, né? O Fachin é do TSE. Mas é complicado, a gente não consegue entender por que não avança e por que mantém a gente refém de importação, né? O terceiro maior país agrícola do mundo, dependente aí dos insumos de uma planta que poderiam estar sendo cultivadas aqui. Inclusive, ontem saiu uma decisão do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, referendando o direito da Abraça Esperança de cultivar e manusear cannabis, porque a União estava recorrendo das decisões de primeira e segunda instância, autorizando a Abrace a cultivar, e o ministro, no seu voto, ele falou muito bem, olha, como o executivo, né, por meio do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde
de acordo com a regulamentação da lei de drogas, que deveria autorizar o cultivo em solo brasileiro. Então, na omissão, a justiça vem e legisla no lugar. Isso não é invasão de poderes. Então, você faça seu trabalho, que a justiça fica na dela. Agora, vocês não estão legislando sobre esse assunto, não estão regulamentando, abre espaço para a justiça determinar. Porque aí o ministro fala, é inacreditável que a regulamentação libera a importação e a gente não pode cultivar aqui, né? Tem alguma coisa muito estranha nessa regulamentação. Mas sobre a maconha, a cannabis e o cânhamo, tem, né, o fogo amigo que briga e que fala, não, vocês estão fazendo um desserviço falando cannabis, porque é maconha, maconha. Existem outras denominações. A cannabis seria o todo, a maconha, a planta com THC fumada, o cânhamo, aquela subespécie que teria até 0,3, 0 traços de THC, né? E não teria o efeito psicotrópico. Mas se você chega num Congresso Nacional, se você chega para um ministro que você quer tentar convencer e fala de legalização da maconha, na hora você já é afastado, entendeu? Você já não consegue que essa pessoa te ouça. Então, eu não sei se essa forma de tentar desassociar o uso medicinal do uso recreativo, que não deixa de ser medicinal, afinal, precisamos de recreação para, né, termos a mente sã. Eu não sei se aumenta o preconceito. Eu acho que aos poucos as outras nações que regulamentaram começaram com o uso medicinal e depois foram avançando para o uso recreativo, adulto, enfim. Então eu acho que tem que ser aos poucos, é muita desinformação, fake news. Então talvez seja o caminho, sim, tentar quebrar essas barreiras com a cannabis, né? Seja maconha, seja cannabis, né? Se não tiver essa diferenciação, que alguns brigam, falam, não tem diferenciação nenhuma, isso é mais um preconceito, enfim. Eu acho que a gente tem que avançar de algum jeito, Ingrid, e levantando a bandeira legalize já, com esse congresso que a gente elegeu e com, enfim, as pessoas que estão em cargos estratégicos, a pauta não avança. Eu entendo a sua perspectiva, mas só para trazer aqui a palavra maconha, ela tem duas origens que a gente conhece, que é da palavra africana macana e também de um anagrama com a palavra cânhamo. Se trata de uma palavra que a gente trouxe para poder representar essa planta. Então, não necessariamente é só para as plantas com alto THC, que acabam sendo a maioria que a gente tem aqui no Brasil por causa do nosso solo também, né, que favorece que elas sejam de alto THC. Eu entendo a perspectiva, mas a cannabis, para mim, é o nome, a maconha é um nome popular, e o cânhamo é um nome que se deu para essa planta de baixo THC, que tem galhos mais fortes, é mais alta, e é possível de fazer essa fibra, né? Mas passando aqui para outra pergunta, agora mais especificamente em relação aos veículos especializados na cannabis, que já são diversos, né? A proposta de cobrir somente a cannabis e também os seus atravessamentos. Eu queria que você me dissesse como que você tem visto a atuação desses veículos que atuam no mesmo nicho que o seu, se você vê diferença entre eles, e também eu queria que você dividisse com a gente um pouco das suas impressões assim com relação a esses nichos jornalísticos que são específicos. Então, vem crescendo muito, né? Os setoristas em cannabis, bem interessante a abordagem que cada veículo tem trazido, um complementa o outro. Acho bem interessante, número inclusive de faculdades agora trazendo graduação, cursos, o próprio da Unifesp, que é gratuito, né? E acho importante também esse buscar, estudar, conhecer para entender, saber abordar o assunto. Eu acho que está avançando muito e prova disso é também essa proliferação de meios de comunicação focados na cannabis. Muito obrigada. Agora eu já vou passar para a próxima,
que é justamente sobre essa pauta, né, do medicinal, que tem crescido muito nos últimos anos e impulsionado o debate sobre novas políticas e abordagem com relação à maconha. E como a gente estava falando, muitas vezes ela é usada como instrumento de reforço do estigma ao uso social, uso adulto. E como que você vê esse movimento de valorização de um uso e a manutenção da marginalização do outro, né? Na sua visão, por que as redações exploram tão poucas iniciativas, as ações e as reflexões dos ativistas nessas coberturas do tema? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre essa pergunta, né, que é justamente sobre essa questão de ver abertura para falar de uma forma ou de outra. Mas se você quiser acrescentar para a gente um pouco também e se aprofundar um pouco mais nessa questão. Por exemplo, o projeto de lei 399, né? Que vai completar, inclusive, 1 ano, que foi aprovado na Comissão Especial da Cannabis, na Câmara dos Deputados, e o presidente Arthur Lira sentou em cima, vai completar 1 ano que está parado. Esse projeto, por que ele não avança, segundo os parlamentares? Porque abriu demais. Uma coisa que não entra na cabeça deles: comestíveis. Eles não entendem que o comestível previsto no projeto de lei não tem THC. Para eles, você vai comer e é para dar barato, e é para dar uso recreativo, adulto, enfim. Eles não conseguem entender que existe a noz da cannabis, que, né, não tem efeito psicoativo, é riquíssimo, é considerado até um superalimento, rico em ômega 3, 6, 9. Então, assim, é isso, é falta de informação. Então, às vezes, inclusive, tem até setores do cânhamo, eles querem desvincular, igual fez nos Estados Unidos, né? Que tem a Biofarm, que é a lei federal que regulamenta o cânhamo industrial. E em menos de 5 anos de aprovada essa lei, acho que tem 3 anos de lei, já é a 5ª maior cultura dos Estados Unidos, o cânhamo industrial. E o uso adulto e medicinal, ele é regulamentado estadualmente. Então, assim, a gente vê que é complicado, tem que ir um passinho a cada vez, a gente tem que comemorar cada vitória, sabe? Não achar que tem que ser tudo a ferro e fogo, porque são 100 anos de peso, né? 100 anos de fake news, de notícia falsa, de a maconha vicia, a maconha te deixa retardado, a maconha destrói neurônio. Então, assim, não é fácil desconstruir isso, entendeu? Então, a gente tem que comemorar cada tijolinho que a gente consegue construir nessa jornada aí da descriminalização da planta da mãe natureza, né? Certo. Vou trazer aqui para você para que a gente também fale um pouco sobre essa questão da perspectiva sobre o uso do cânhamo industrial aqui no Brasil. Só para introduzir um pouco de perspectiva do que assim, a gente já tem de conhecimento, a indústria no Brasil ela não tem tanta força ainda, e aí teríamos que ainda ter esse avanço na indústria para poder ter essa demanda, e nós temos uma grande demanda de agricultura familiar que talvez poderia se beneficiar com esse comércio de cânhamo. Eu queria que você, que está um pouco mais dentro, né, imersa nesse cenário, trouxesse um pouco para a gente de quais são as perspectivas possíveis para esse comércio de cânhamo aqui no Brasil. Também, dadas as nossas dificuldades até de produzir essa planta de baixo THC e com grandes fibras. Digo isso porque já tenho algumas associações que têm tentado fazer isso, inclusive a Abrace há algum tempo, e estão tendo um pouco de dificuldade. Mas aí já tem outras iniciativas que estão conseguindo. Então, eu queria que a gente pudesse trazer um pouco isso também para o nosso público, para a gente ter essa visão, né, de como que pode se dar essa questão do uso do cânhamo industrial. Então, eu acho que para responder essa pergunta é muito legal usar o exemplo do Paraguai, né? Que o Paraguai sempre foi um produtor de maconha, né? Um produtor ilegal de maconha, e agora a Associação do Cânhamo Industrial do Paraguai, juntamente com o governo, tem usado as plantações de cânhamo para retirar famílias da pobreza,
comunidades indígenas, fazer essa reparação social, trazer essas famílias para a legalidade e unificar isso com a indústria, com produtos certificados que eles já estão exportando para vários países do mundo. Inclusive, o Paraguai caminha para ser o primeiro país do mundo de carbono negativo, né? Porque a cannabis também tem essa propriedade que ela puxa mais carbono, né, do que ela devolve para a atmosfera. Então, ela tem essa questão da sustentabilidade, uma planta que é 100% aproveitável. Então, outro dia entrevistei o Marcelo Dempe, que é o presidente da Associação do Cânhamo Industrial lá do Paraguai, da Câmara do Cânhamo, e ele falou isso. Ele falou: Manuela, nós inclusive criamos um radar, um semáforo aqui para medir a extrema pobreza, né? O vermelho, aqueles que não têm teto, o amarelo, os que não têm saneamento, os verdes, os que já conseguiram sair da linha da extrema pobreza, para a gente atuar e realmente usar o cânhamo para reduzir a pobreza e levando capacitação para essas famílias. Então, a gente criou um colégio agrícola que a gente também está capacitando para formar engenheiros florestais, ambientais, para ter essa expertise para lidar com novas cepas, né, mais resistentes. Então, assim, é um exemplo que está sendo, inclusive, divulgado mundo afora. Outro dia o Paraguai estava lá na ONU, no evento da ONU sobre a cannabis, falando sobre esse exemplo, como eles estão usando o cânhamo para reduzir a pobreza, trazer dignidade. E aí ele falou que, na verdade, substituindo as plantações de maconha ilegal pelo cânhamo. Aí quem gosta do recreativo fica triste, né? Porque acabar com a produção, enfim, substituir pelo cânhamo, que só tem os rastros aí do bad guy, que a gente sabe que não é o bad guy, a gente sabe que o THC tem também indicações clínicas, medicinais, né? Ele não é o vilão da história, mas é aos poucos. E eu acho que aqui no Brasil a falta é informação voltando, Ingrid, porque assim, eu já tentei cavar a matéria na Confederação Nacional da Agricultura, que eu também já cobri. Fim de ano tem um almoço para os jornalistas, que eles dão uma cesta maravilhosa e eles fazem o balanço, né, das culturas no Brasil, as projeções. E aí eu queria saber se eles tinham algum estudo, algum grupo de estudo sobre a cannabis. E a Confederação Nacional da Agricultura também não estuda o assunto. Eu fico assim horrorizada, porque, pô, os Estados Unidos, que o povo adora copiar, né? Brasileiro adora copiar o exemplo norte-americano. Eles estão aí com a indústria, o cultivo do cânhamo, o quinto maior do país. Não é possível que não estão nem querendo estudar o assunto, entendeu? É isso, pelo menos estuda. Vamos ver o que o resto do mundo está fazendo, entendeu? E, igualmente, a Confederação Nacional da Indústria, que eu também tentei cavar outro dia uma entrevista lá, e o assessor de imprensa, que é até meu amigo, falou: Manuela, vai tentar com as farmacêuticas. Daí eu falei: não, meu bem, o cânhamo também é industrial, tem 25 mil utilidades. Fala para ir para os chefões da Confederação Nacional da Indústria que eles precisam estudar, que eles precisam reciclar, entender o que está acontecendo no mundo, né? Porque esse mercado já está pulsando o mundo afora. Verdade, né? Não só do cânhamo, né? Sim, O inclusive mercado o adulto, todo. o uso adulto, no Medical Cannabis Fair, uma das palestras, esqueci agora o nome do palestrante, mas ele falou que é o mais rentável. Não tem outra indústria da cannabis, não tem outro setor mais rentável do que o uso adulto. É o mais Porque demandado. não é só a cannabis, né? São os acessórios canábicos, é uma movimentação de mercado absurda. A gente tem um potencial muito grande, o Brasil é vasto. Eu acredito nessa perspectiva de um futuro mais lá na frente, né? Como você mesmo disse, caminhando um passo de cada vez. E aí, querida, eu também queria perguntar para você, a gente estava falando antes, né, sobre essa questão das fake news e como é difícil lidar com elas. Dá uma dica aí para quem está ouvindo a gente, quais são umas formas eficientes para que a gente possa dar uma amenizada nessa questão da desinformação.
Acho que a primeira coisa é checar a informação, é dar um Google, jogar lá no Google para ver, né? Se o Google replicou, se tem algum site confiável que está replicando aquela informação. É não sair disparando no Zap para todo mundo, enfim, porque isso ajuda a propagar fake news, né? E ter muito cuidado, né, com o que se fala, que tipo de informação você vai propagar. É importante é isso, é buscar fontes confiáveis, informações científicas. A gente vê que na PubMed são mais de 28 mil pesquisas científicas sobre a cannabis, a maior parte não tem muita visibilidade, não tem tradução, né? Então, a Informacan nasceu com a ideia de a gente querer traduzir essas pesquisas científicas para trazer a ciência, né, à luz do dia, mostrar que a ciência tem embasamento científico, sim, o uso medicinal e até recreativo da cannabis. É interessante até porque outro dia eu entrevistei um deputado super bolsonarista, ele falando comigo em off, ele falou, Manuela, você sabe que o diretor de um presídio me falou outro dia que ele liberava, estava deixando a maconha entrar no presídio, porque os presos fumavam e ficavam todos calminhos. Eu falei, tá vendo, senador? Isso é uso medicinal, né? Ao invés de usar uma outra droga que acalma, o fumo está acalmando. Isso não deixa de ser medicinal. Então, sabe, as pessoas já estão começando a perceber que não é o bicho de sete cabeças, né? Que o álcool deixa muito mais agressivo, né? O álcool, a pessoa fica... Inclusive, a indústria do álcool é uma das lobistas favoráveis à criminalização da planta, porque, inclusive, em lugares que regulamentou o uso recreativo adulto, o consumo de álcool caiu. E a gente vê que é uma coisa muito cultural, né? A gente herdou historicamente essa proibição, fomos pioneiros nessa proibição, mas não tem muita argumentação contundente que justifique a forma como é. A nossa perseguição aos povos negros é uma coisa muito setorizada, não é como se no Brasil as pessoas tivessem o mesmo peso sobre fazer a mesma coisa. E com relação a fumar ser terapêutico, nós temos um sistema endocannabinoide dentro de nós e com certeza aqueles canabinoides eles vão atuar, né? Tanto que nos hospitais de Israel os médicos eles prescrevem cannabis fumada. Então dá para perceber que é de fato uma questão muito cultural. E aí, querida, eu queria também perguntar para você quais que são as suas referências na área do jornalismo canábico ou de substâncias em geral, quem que você acompanha e consome nesse meio assim, e qual que é a sua perspectiva sobre o futuro desse campo no jornalismo canábico do Brasil? Eu acompanho um pouquinho de tudo, né? Seixal, Ideria, Smoking Buddies, Cannabis e Saúde, Luna Vargas. Eu não acompanho tanto os que, sabe, querem só legalize, que acende um baseadão gigante, aí fica fumando, aí ganha 500 mil curtidas, a menina de biquininho, um baseado no biquíni. Isso eu acho que não ajuda na causa, sinceramente. Eu acho que, na verdade, até aumenta o preconceito do maconheiro que não faz nada, que não trabalha, enfim, eu acho que a gente tem que abordar o assunto mesmo com seriedade, com evidências científicas e os caminhos. Bom, eu acho que é crescer e ganhar mais visibilidade, né? Eu acho que esse é o caminho. Aqui no DF, por exemplo, foi aprovada uma lei de pesquisa, de fomento à pesquisa da cannabis. Então, assim, a nossa perspectiva é que agora regulamente essa lei, que começa a ter recursos para pesquisa, né, para investimentos nessa área. Eu acho que agora é se movimentar para cobrar esse tipo de iniciativa, para que a gente possa estudar e trazer conhecimento, que isso é que também ajuda a quebrar preconceito, ignorância, né? Hoje a USP é a maior produtora de conteúdo científico sobre canabidiol do mundo, né? Produz até 2 vezes mais do que Londres, College of London, e depois vem Israel e em quarto Estados Unidos. Então, assim, é isso. Acho que agora a gente tem que investir em pesquisa, em conhecimento, né? E cobrar. Principalmente, eu acho que é isso, da Suprema Corte, porque as judicializações estão uma mais frequente do que a outra, né? Em judicialização, inclusive
abarrotando aí os tribunais. Então, acho que tem que ter uma jurisdição, né, do cultivo para o autocultivo, o cultivo para fins medicinais, cultivo para fins de pesquisa. Enfim, eu acho que tem que caminhar o assunto de um jeito ou de outro. Outro dia eu ouvi um advogado que ele falou que o TJSP está construindo essa jurisdição com relação aos HCs, né, do autocultivo. Então, o paciente que tem ali um relatório bem embasado do médico já está criando essa padronização aí na forma de julgar, porque cada juiz tem uma sentença, né? Cada juiz tem uma cabeça, então é importante a gente ter padrões. Por que que um consegue e o outro não consegue, né? Por que que a Abraça Esperança tem autorização para cultivo e a Santa Cannabis em Floripa não tem? Então, assim, claro, a Abraça Esperança começou muito antes, né? Mas são julgamentos diferentes. O estado de Santa Catarina não liberou. Lá na Paraíba eles conseguiram. Então, assim, é importante também ter essa padronização, a harmonização das decisões, porque senão fica, né, dois pesos, duas medidas. Então, acho que é importante dar visibilidade a isso tudo. Perfeito. E para quem quer trabalhar com isso, né? Ser uma jornalista, uma repórter desse meio canábico, quais dicas assim você poderia dar para essa galera que está ouvindo a gente e falando assim: ah, não, eu também quero. Estuda, conecte, encontre as pessoas, vá aos congressos, essa conexão, esse corpo a corpo também é fundamental. Eu acho que é isso, estudar o assunto, né, para saber perguntar, para saber cavar outras reportagens. Eu mesma estou focada agora em várias matérias por meio da Lei de Acesso à Informação Pública. Inclusive, consegui até uma informação estratégica aqui sobre o fornecimento do canabidiol aqui no DF para pacientes com epilepsia. Aqui no DF tem uma lei distrital que obriga a Secretaria de Educação a fornecer o medicamento, mas apenas para quem tem epilepsia refratária. Então, por meio da Lei de Acesso à Informação, eu descobri quem que está fornecendo o canabidiol para o SUS, quantos pacientes têm acesso, o valor do contrato, né? Por quanto tempo que está durando esse contrato. Então, assim, é muito legal. Acho que a gente tem que ter curiosidade também, né? O jornalista ele tem que ser um curioso nato para ele sobreviver na área. Bem por aí mesmo, né? E assim, a gente já vai chegando aqui ao final, mas tem mais uma perguntinha para você, que antes a gente falou sobre as referências no sentido jornalístico. Mas agora eu queria que você trouxesse para a gente um pouco de conteúdo canábico. O que você indica para o nosso público, né, do maconhômetro que está ouvindo aqui? Filme, música, livros que te inspiram. O que você pode recomendar assim para a nossa galera? Então, tem 2 filmes legais, né, na Netflix, que é Maconha Medicinal, Crime ou Cura, bem emocionante, tem que ficar com um lenço do lado. O uso da cannabis em crianças com câncer nos Estados Unidos, acho que elas foram acompanhadas de 2016 a 2018, enfim, ainda não estava completamente regulamentado. Baseado em fatos raciais, muito bom, que fala também sobre a criminalização da planta, né, esse racismo que envolve realmente a criminalização de algo medicinal. E livro, eu acabei de ler aqui o livro do Dr. Mário Greco, Cannabis Medicinal, baseado em fatos, são vários casos clínicos de acompanhamento dos pacientes. Também li o livro do Siddhartha Ribeiro e do Renato Malcher, Maconha, Cérebro e Saúde, muito bom também, indico. E eu tenho lido muita pesquisa científica na PubMed, né? Que um dos projetos é esse, começar a traduzir as pesquisas, então estamos em fase de curadoria, aí tenho buscado muitas pesquisas interessantes que comprovem, né? O uso da cannabis em várias patologias.
Essa dica é, inclusive, muito boa para quem tem dúvidas sobre como é a atuação da cannabis para determinada patologia. Então, você pesquisa o nome da patologia em inglês, vai em www.pubmed.com, escreve o nome da patologia e cannabis, e aí vai aparecer uma série de estudos e artigos super interessantes. E aí, para você que tem curiosidade de saber como é a atuação da cannabis para determinada patologia, essa dica realmente aí é muito preciosa. Então, a gente vai chegando aqui ao final do nosso Maconhômetro Imprensa com a Manuela Borges. Queria agradecer demais aí, Manuela, nosso papo foi ótimo. E queria te pedir para deixar as considerações finais aí, para que a gente possa se despedir do nosso público e agradecer demais aí por toda essa troca, por todo esse aprendizado, e te desejo muita, muita força nessa luta. Você é uma mulher muito corajosa, muito inteligente e muito importante para o nosso meio. Obrigada, fico lisonjeada. Então, agora o meu mantra, que inclusive é o mantra que eu emito lá no Congresso Nacional, é o seguinte: agrotóxico não tá ok, planta medicinal não pode ser crime. Então, inclusive, é assim que eu prenso eles na parede muitas das vezes, que eu falo, olha, os senhores estão realmente preocupados com a saúde dos brasileiros? Como é que os senhores estão, então, fazendo um libera geral para a entrada de agrotóxico, de veneno, já banido de outros países porque causam câncer, e vocês estão criminalizando uma planta da mãe natureza? Então, aí eles ficam sem palavras realmente, né? Porque o agrotóxico, inclusive, envenena a própria comida deles, né? Então, é lamentável. A gente torce para que em ano eleitoral as pessoas tenham mais consciência, votem conhecendo as propostas dos deputados, senadores e presidente da República, porque o Congresso também é muito importante, né? O presidente não trabalha sozinho, os congressistas têm um papel fundamental ali na gestão, na aprovação de medidas para que o executivo possa trabalhar. Então, eu só espero que as coisas melhorem, que as pessoas votem melhor e que a gente regulamente de uma vez por todas a maconha, a cannabis, o cânhamo, porque a mãe natureza agradece. Valeu demais, Manu. E chegamos ao fim do Maconhômetro Imprensa com Manuela Borges. Muito feliz aqui com a minha estreia, com uma jornalista tão maravilhosa, tão fascinante. E queria pedir aí para você, se puder, galera que está nos ouvindo, fortalecer o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. Assine também a nossa newsletter para receber de mão beijada só o fino da informação sobre a planta. Se inscreve lá no nosso site, cannabismonitor.com.br. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima entrevista, galera!